acredito, né? 1, 2. Quanto tempo, Vitor? Não escutei. 3 minutos nós começamos nosso culto, meus irmãos. Ah, é verdade. Faça uma aguinha assim em cima, dá uma cuspida. Dá uma cuspida assim, ó. Passa na testa. Nossa, eu adoro o meu cachinho para poder fazer enroladinho. Isso me acalma tanto. Nossa, é verdade. Você entende o que é. Às vezes eu pego um aqui, assim, eu fico aperto ele assim, aí enrolo. Aí aperto. Ah, fica caçando a ondulação dele. É. Tinha uma sofrendo do mesmo. Isso que eu fazia. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Algumas pessoas estão perguntando aí, cadê as bolsinhas, né? Elas estavam muito velhinhas. Nós colocamos dispenser ali, ó. Tem 2 ali, com os envelopes, tá bom? Então, caso alguém queira, estão ali. Muito bem. Vi a irmã Leonor procurando. Então tá bom. Queridos, eu queria convidar os amados, os que puderem se colocarem em pé, para fazermos a leitura responsiva do trecho bíblico de Salmo 119, do verso 1º ao verso 8º. Diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei
Amém. Texto lindo, né? Mas esse texto, meus irmãos, fazendo uma reflexão sobre o que falaremos em breve, trata acerca do quê? Um de cada vez. Qual que é a síntese? Ele fala sobre a lei do Senhor, não é isso? Depois que eu falei que a lei do Senhor, todo mundo fez assim, né? É isso mesmo. É isso, é desse jeito. É desse jeito. Depois que eu falei, é fácil, né? O Lázaro falou? Tá vendo? E te contar, viu? Esse menino é quase bom. Então, prestem bem atenção que o texto afirma, ensina que a lei do Senhor é boa, que os decretos do Senhor, manifesto em sua lei, são bons, trazem sabedoria, trazem discernimento, faz com que a gente... Então, eu queria que você prestasse bem atenção nisso, no que nós vamos estudar em Romanos hoje, né? Vamos orar? Lazinho. Meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, de poder, Deus, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome aqui neste lugar. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, se mova nas nossas vidas através de nós nessa noite. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, vamos louvar a Deus. Graças e paz, irmãos, amém? A graça e paz, irmãos, amém? Estou muito feliz hoje. Eu estava vindo no ônibus, vindo do trabalho para cá, e aí eu vi uma historinha vi nesses podcasts, eu quero contar uma historinha rapidinha, assim, ele falava assim, que o reino de Deus é semelhante a um grande reino, que tinha um rei muito bondoso, mas que nesse reino acontecia muitos furtos. As pessoas do reino cometiam muito furto. E o rei decretou que a partir daquele momento, todas as pessoas que foram pegas em furto, teriam seus olhos furados. E por algum tempo, algumas pessoas tiveram seus olhos furados, mas chegou um tempo que ninguém mais cometeu furto naquela cidade. E a paz reinou. Mas teve um dia que o filho do rei cometeu um furto. Roubou umas vacas de alguém lá para fazer um churrasco. E o rei falou assim, e todo mundo ficou pensando, na verdade, rapaz, será que o rei vai mandar furar os olhos do próprio filho? E aí o rei falou assim, a única forma que eu tenho é de furar os meus próprios olhos, por amor a esse filho. E aí na historinha eu sempre pensei, eu devo ser esse povo aí, tentando me colocar no lugar. Eu devo ser esse povo. E Jesus é esse filho. Mas na verdade é você que é esse filho. É você que pisa na bola o tempo todo e tem um Deus que sacrifica a si mesmo por amor à sua vida. E por isso nós vamos cantar essa música nessa noite. Essa música ela fala do grande amor de Deus pelas nossas vidas. Que nos sintamos amados por Deus. Amém? Meu
aplaudir bem forte em nome de Jesus, amém? Amém. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você tem a liberdade de entregar ao Senhor seus dízimos e ofertas também como uma forma de adoração ao nome dEle. Convido-te, Amara, para fazer uma oração com a gente. Obrigada, Pai, pela oportunidade que temos como igreja de nos reunirmos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver até aqui. Nós somos-te gratos, ó Pai, por tudo. E te pedimos nessa hora, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração e fale conosco através da ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos já agradecidos. Amém.
Muito bem. Nós vamos ter nosso momento de oração. Eu não sei se alguns dos irmãos presentes tem algo que queira compartilhar. Se você quiser compartilhar, o Felipe leva o microfone até você para que a pessoa que está assistindo a transmissão em casa possa ouvir também, porque senão, você falando daí, ela não escuta o pedido de oração. Ou agradecimento, né? Alguém quer compartilhar algum pedido ou agradecimento? Madevi, aqui, Luiz. Aí, o Luiz pega o microfone, a pessoa não pega, tá? Por questão de Covid. Eu queria agradecer a Deus. Semana passada eu pedi oração pelo Douglas, né, que ia fazer uma cirurgia no cérebro novamente, e a cirurgia foi feita, correu tudo bem. Amém. Ele já está no quarto, está se recuperando. Então, agradecer a Deus por esse milagre, né? Acho que é importante. Né, A gente pede, tem que agradecer também. Com certeza. Isso mesmo. Muito bem. Mais alguém quer fazer algum pedido, agradecimento? Lu. Eu queria continuar pedindo oração pelo Luiz Gustavo, filho da Valéria. Eu até comentei no culto que eu vim da última vez e pedi oração que ele seria internado nesta quarta-feira que a gente estava orando. Mas a clínica falou que não vai mais internar compulsoriamente, só quando ele decidir, né? Porque ele já foi internado várias vezes. Então, continuar pedindo oração por ele e pela família que tem sofrido muito. O adicto, a internação compulsória, os estudos demonstram um índice de reabilitação baixíssimo. Os que querem, o índice ainda é baixo, né? Mas os que não querem ser internados, quando a pessoa não chegar ao discernimento que ela precisa de uma transformação de vida, não vai. Mais algum pedido ou agradecimento que os irmãos queiram compartilhar? Irmão Cias? Eu queria pedir pelo nosso país, né? Isso. Estamos vivendo uma situação, talvez muitos não entendam o que nós estamos vivendo, mas não é só o nosso país, é o mundo todo. É uma aflição, uma angústia que está tomando conta. Então, a gente tem que buscar Deus nesse momento, é um momento que a gente busca Deus, se aproxime mais dele, para que a gente tenha tranquilidade, a paz do Senhor, né, em nossos corações, e a esperança que nós temos de um dia encontrar com Jesus. Então, isso aí nos dá tranquilidade. Mas vamos orar pelo nosso país, para que os governos, as autoridades, realmente possam lidar com toda a situação que está acontecendo e que haja paz no nosso país. Né? Amém. Inclusive, meus irmãos, o que tem sexta-feira? Vigília, né? Os visitantes estão convidados, os membros convocados. Então, você está convocado a participar da vigília de oração pelo nosso país, sexta-feira próxima, às 22 horas. Nós vamos orar pelo nosso país, ok? É bíblico, é uma ordenança deixada nas Escrituras Sagradas para que a gente ore pela liderança do nosso país, ok? Mais algum pedido? Maroca? Pessoal de casa ouviu. Eu queria pedir para ele aqui, que está viajando a trabalho, né? Então, que o Senhor esteja protegendo, trazendo de volta em paz. Quem está viajando? Muito bem. Como é que está fazendo seu CPF, Mara? Imagina um sujeito que é dependente de minha mulher. Só. Imagina. Pior que ele, só o Fernando ali. O Fernando ali, sem a Lúcia, não faz nada. Não é igual eu. Eu não estou entendendo essa risaiada, viu, gente? Muito bem. Vamos orar? Vamos fazer o seguinte, vamos ter um momento de oração silenciosa. Depois eu vou pedir para o Luiz, traga o microfone para a minha irmã Eliana. E depois de um momento de oração silenciosa, a irmã Eliana, ali, ó.
Se não souber quem é a Eliana aí, você está lascado, viu, rapaz? Porque quem manda aqui é ela. Pode deixar com ela, porque depois você vai guardar. E depois de um momento de oração silenciosa, peço que você lembre dos pedidos feitos, mas ore pelas famílias da nossa igreja, ore pela nossa igreja, ore por alguém nesse momento. Aí lembre de algumas pessoas, né, que você esteja abençoando a vida dessas pessoas. Amém? Senhor, Deus nosso Pai, obrigada, Senhor, nós temos tanto a te agradecer, ó Senhor, temos tanto a te agradecer e muitas vezes somos ingratos, não agradecemos, não reconhecemos que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado tantas bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a termos discernimento espiritual, para entendermos que tudo que temos recebido do Senhor. Tudo que somos, nós somos somente em Jesus. Fora de Jesus, nada somos e nada podemos fazer. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, neste momento, nos conduza em oração, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Eu sei, Senhor, que Tu tens ouvido os nossos pedidos de oração, foram muitos pedidos aqui, pelo Eliakim, que está viajando, que o Senhor cuide dessa viagem, o Senhor o traga em segurança, debaixo da Tua segurança e da Tua paz, pela aquela causa que a Lu apresentou, a Madevi, todas as pessoas, meu Deus, todas as expressões de gratidão, de louvor, de reconhecimento, que o Senhor receba. Eu mesma, Pai, tenho tantas coisas a Te agradecer. Te bendigo, Te louvo, Te adoro na beleza da Tua santidade, reconhecendo que só Tu és Deus e não há outro Deus além do Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, em Jesus Cristo. Pai, também queremos Te pedir de maneira muito especial, como foi lembrado pelo nosso irmão, pelo nosso país, ó Pai, pelo Brasil. Senhor, Tu sabes muito bem de tudo que tem acontecido aqui, de todos os problemas, em várias instâncias, ó Pai, mas sabemos que Tu tens poder para reinar nesta nação, e é o que nós Te pedimos, segundo a Tua palavra, que diz: feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, e nós queremos que Tu sejas, ó Senhor, o Deus dessa nação. Vem reinar, Senhor, vem estabelecer as Tuas regras, vem tomar as rédeas dessa nação nas Tuas mãos, Senhor. Vem dar sabedoria, nós clamamos a Ti, dá sabedoria para os governantes, em todas as instâncias também, Senhor. Sabemos que Tu podes conduzir cada um que tem responsabilidade, cada um que tem autoridade no Brasil, que Tu faças aquilo que está no Teu coração, para o povo brasileiro. Não pedimos só pela Tua igreja, pedimos sim pela Tua igreja, que Tu nos poupes, que poupe os Teus filhos, Senhor, que Tu nos preserves, nos proteja, nos guardes, ó Pai. Mas que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor dirija todo o povo desta nação. Clamamos em nome de Jesus pela Tua intervenção de poder no Brasil. Te louvamos pelas nossas vidas, por esta noite, que o Senhor conduza a mensagem, o estudo da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar através do pastor João Marcos e que Teu Espírito Santo venha falar conosco também. Em nome de Jesus, que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas sejamos edificados em nome de Jesus e que tudo seja para a glória do Senhor. Amém. 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 Muito bem. Queridos, nós vamos... Bom, primeiro, acho que visitante aqui pela primeira vez, não tem ninguém, né? Ah, ali, ela é a primeira vez que está aqui com a gente? Você também faz jiu-jitsu? Faz. Então, aquelas 4 ali, meus irmãos, deixa eu falar.
a mais fraquinha é faixa marrom. Então, eu recomendo cautela, né, respeito, e ser amiga delas, viu? Solteiros aí, vai com calma. Cadê o Vitor? Não entusiasma não, viu, Vitor? Entusiasma não, porque o negócio ali, o Vitor não aguenta 30 segundos de fight com essas meninas. Cadê o Vitor, gente? Já correu, né? Pois é, solteiros de plantão, abre o olho, porque o negócio não é brinquedo, não. Quem que é faixa preta aí? Olha lá, ó, faixa preta, além do Daniel, né? É todo, né? As outras três são o quê? Marrom, azul, roxo. Pois é. Imagina a costa que vocês não vão levar. Muito bem. Nós estamos aqui também, Marcelo e Alessandra. Quarta-feira é a primeira vez que vocês vêm? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Muito bom. Nós estamos aí, hoje a gente termina o capítulo 7 de Romanos, né? O capítulo 7, junto com o capítulo 8, é considerado os capítulos aí de maior densidade, de maior dificuldade para a interpretação. O capítulo 7, nós temos visto aí ao longo de algumas semanas, né? Ele começa, a segunda parte dele, né? No versículo 7, ele fala assim: que diremos então? A lei é pecado? Vocês lembram que é como se Paulo estivesse conversando com um oponente imaginário, não é isso? Porque que diremos então? É como se alguém estivesse falando com Paulo. Pô, já que você fala que a lei não serve para nada, que a lei ela só condena, a lei serve só para condenar, não serve para salvar, porque eu falei com os irmãos que a gente tem que entender a perspectiva desse texto à luz do discernimento que as pessoas tinham na época, né? O judeu nascia, crescia ouvindo a seguinte afirmativa: a lei é o instrumento de Deus para a salvação do homem. De uma hora para outra, Paulo fala assim: não, não é não. A lei só serviu para condenar o homem. Imagina a cabeça de alguém que cresceu a vida toda ouvindo uma coisa e de uma hora para outra descobre que é justamente ao contrário, o impacto. Diante de toda essa construção de raciocínio que Paulo faz na carta aos Romanos, ele se imagina conversando com o oponente que fala assim: então, diante disso tudo que você está falando, a lei é pecado? A lei, é o termo que ele usa aqui, perdão, a lei é pecado? E ele responde a esse interlocutor imaginário: de maneira nenhuma. E aí ele faz a afirmação mais clara sobre a lei no verso 12. Põe aí para nós, Fia. De fato, a lei é o quê, meus irmãos? Santa, o mandamento é santo, justo e bom. Vocês lembram que a gente leu no início do culto, de forma responsiva, o Salmo 119, a partir do verso 1, falando justamente esta ideia, que a lei do Senhor, o mandamento do Senhor é santo, justo e bom. Puxa vida, já que a lei é boa, mas ela só serve para me condenar, qual que é o problema? O problema está na lei? Não, o problema está onde? Em nós. O problema está na gente. Porque a gente consegue obedecer à lei de Deus? Você consegue? Aí ele cita o exemplo da cobiça, né? Quando a gente fala assim: não faça isso, não cobice isso, o que desperta no nosso coração? Ah, mas eu queria tanto. Olha só, o pecado que habita dentro de nós aproveita do mandamento, da lei de Deus, para despertar o desejo de ir contra aquilo que Deus mandou através de sua lei. Então o problema não está na lei, o problema está em nós. Por isso que a lei não salva, e quem salva é o quê? É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Combinado?
Então, terminando então esse raciocínio que ele desenvolveu no capítulo 7, a gente vai começar do versículo 14. Nós vimos até semana passada o 13. Diz assim o versículo 14: sabemos que a lei é espiritual. Não, chegou, Helena. Segura aí, gente. Essa aí é turbinada. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo para o pecado. Aí você fala assim, para tudo que eu quero tecer. Que história é essa que eu fui vendido como escravo ao pecado? Que história é essa que Paulo está falando? Primeiro ele fala que a lei é espiritual. Por que a lei é espiritual? Por que a lei é espiritual, meus irmãos? Qual que é a fonte da lei? Exatamente, a lei revela o caráter de Deus, é um reflexo da moral de Deus, ok? Então, a fonte da lei somos nós? Não, é o caráter de Deus. Então, ela é santa, justa, boa, ok? A lei é um reflexo da vontade de Deus para a humanidade. Então, sabemos que a lei é espiritual, ou seja, ela foi gerada, ela foi descrita a partir da vontade de Deus para a humanidade. Porém, todavia, contudo, né, e Paulo está falando aqui o e eu acho que a intenção dele é que cada um, ao ler esse texto, entendesse que é ele, Paulo e nós também. Quando a gente fala assim, contudo, eu, Patrícia, Madevi, Luciana, Eucias, Lazinho, nós, queridos, não somos. Prestem bem atenção, veja o que Deus fala sobre o reflexo moral da lei e sobre nós. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e depois o 13. Diz o seguinte: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E que faça o quê? Obedeça a quê? Aos mandamentos. Aos mandamentos é o quê? Que é os mandamentos? É a lei. E aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Quem está dando a lei, meus irmãos? É Deus que está dando. Olha, que hoje dou a vocês para bem de quem? Nosso. Então, o problema, repetindo, não está na lei. O problema é a gente. Olha o que Jesus falou acerca daquele que peca, da situação dele, lá em João, capítulo 8, verso 34. Um texto muito conhecido. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é o que, meus irmãos? É escravo do pecado. E o termo aqui no original é escravo daquele que foi vendido, que foi conquistado, porque havia a escravidão por conquista. Havia dois reinos que guerreavam, né? Era tão interessante antigamente que tinha a época da guerra, né? Então, está chegando a época da guerra. O negócio até difícil a gente entender hoje, mas tinha os meses da guerra. Quando um estado, um reino conquistava outro reino, o reino conquistado virava o quê? Escravo daquele que havia conquistado, que havia ganho a guerra. Então, queridos, o que Paulo está falando, que a fonte da lei é muito boa. Nós vimos Paulo falando que a lei é boa, santa, perfeita, tudo de bom. Mas o problema é que eu fui vendido como escravo ao pecado. Que história é essa
que nós somos escravos do pecado. Como que você foi vendido como escravo ao pecado? Quem tem aí, né, o registro da venda de você como escravo ao pecado? Em qual cartório foi registrada essa venda? Lá no cartório dele. Primeiro cartório de ofícios em notas, né, irmão Elcias? Do jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, queridos, nós estávamos sendo representados ali. Ali, eu, Fernando, Lúcia, Márcio, Alonso, cada um de nós, fizemos a escolha de não estarmos debaixo da vontade de Deus, e sim, queríamos tomar conta da nossa vida, como se possível fosse fazer isso. E nós recusamos, então, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, e nos escravizamos ao pecado. Porque, você pode comer de qualquer árvore, qualquer fruto de árvore, mas não coma dessa, porque o dia que você comer, você morrerá. Essa morte não é uma morte física, é a morte espiritual. Porque nessa escolha que nós fizemos de desobedecer a Deus, nós nos tornamos escravos do pecado. Então, vamos pegar o 14 de novo para a gente ler ele todo, para ver se está bem claro. Sabemos que a lei é espiritual, a fonte dela é Deus, ela é boa, tudo certo. Mas tem um problema, e o problema não está nessa lei. Eu, contudo, nós, como seres humanos, não sou espiritual. Por que nós não somos espirituais? Porque nós fomos vendidos como escravos ao pecado. Ficou claro? Continuando. Bom, primeiro, aí você fala assim, e a situação do cristão? Como é que faz? O cristão, então, tem que pecar? Não tem outra opção? Você vai ver que a partir do capítulo 8, né, cenas dos próximos capítulos, né, você vai ver que a partir do capítulo 8, Paulo nos ensina como vencer a questão do pecado na vida do cristão. Mas o fato é que nós devemos ter o discernimento que o pecado, infelizmente, faz parte da vida do cristão ainda. Qual que é o cristão aqui que fala que não peca? Qual vai ser o mentiroso que vai levantar a mão aí? Né, já está pecando de falar que não peca, né? Mas existe uma diferença. E essa diferença é que norteia a nossa vida. Quando nós pecamos, nós precisamos fazer o quê? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos o quê? Os nossos pecados. Ele, quem que é Ele? Nosso Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, nós precisamos entender que enquanto cristãos, o pecado deve ser a exceção em nossas vidas. E que confessar os nossos pecados é um ato de arrependimento. De falar de Deus, Senhor, me perdoa, me dá força para que eu possa vencer essa fraqueza, essa dificuldade que eu tenho no dia de amanhã. Porque cada um tem uma fraqueza. Tem uns que tem mais de um, né? Tem 2, 3 igual eu, luta todo dia. Prestem bem atenção, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha só, meus irmãos. Ele está falando de 2 problemas que surgiram na vida do cristão. Não faz o que quer.
O verdadeiro cristão não consegue muitas vezes fazer o que quer. E o que seria isso? O que o cristão genuíno deveria querer? Não quer pecar. Mateuzinho falou, Mateus? Essa máscara eu vou falar com você, viu, gente? Precisa acabar com isso. Então, vou fazer umas máscaras transparentes para o culto, porque a gente vê pelo menos a boca da pessoa mexendo, né? Porque todo mundo de máscara, a gente não ouve a voz, a gente não sabe de onde vem. O cristão não quer pecar, tá certo. Mas pensa comigo, Mateus, acima de não querer pecar, o texto fala assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. Não pecar é não fazer, concorda? Ele fala que não faz o que deseja, ele não consegue fazer o que deseja. O que nós não conseguimos fazer, que nós deveríamos desejar, pelo menos, ou que eu creio que muitos irmãos desejam. Tá vendo? Entendeu agora, Mateus? Não pecar é não fazer. Mas o que eu não faço, e que eu deveria fazer, que eu deveria desejar na minha vida? O que eu desejo que eu não consigo fazer? Ficou claro? Ficou claro, né? Então, qual que é a resposta? Não é? Ficou claro? Obedecer, santidade, o bem que eu queria eu não faço, né? Mas o mal que eu quero fazer eu enfio o pé na jaca, não é isso? Queridos, nós fomos feitos para o quê? Nós fomos criados para o quê? Para o quê? Para o louvor da glória de Deus. O que nós deveríamos desejar? Que as nossas vidas, o meu andar, o meu caminhar, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com meus irmãos em Cristo, a minha forma de, o que eu faço no meu trabalho, quando eu cozinho, quando eu estou conversando com o meu vizinho, quando eu estou fazendo qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Presta bem atenção, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. O meu desejo deveria ser que as minhas ações, as minhas falas, as minhas atitudes representem o desejo do meu coração, que tudo contribua para o louvor da glória de Deus. E ele fala de forma categórica aqui: pois não faço o que desejo. O que ele deseja? Dar glória a Deus em toda e qualquer situação. Ao contrário, ele faz o que odeia. O que nós fazemos como odiamos, que ele odeia? Será que esse dia ele tinha matado 2 desavisados na rua, ele tirou um 38 e deu 2 tiros? Assim, será que é isso? Assaltou um banco? Quê? Desobedeceu? Eu não. Quem falou? Deixou de dar glória a Deus. Mas como a gente deixa de dar glória a Deus? Desobedecendo. Olha só, meus irmãos, aí a gente entra num aspecto da vida cristã que deveria ser o norte da nossa vida. Porque quando Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará, ele fala do quê? Que a verdade de Cristo nos liberta do jugo do pecado. Se nós somos livres do jugo do pecado, eu sou livre para fazer o quê? O que eu quiser? Não, eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Olha só, mas, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu não consigo fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não consigo exercitar a liberdade que é em Cristo de fazer aquilo que Ele gostaria que eu fizesse. Ficou claro? Certinho? Então, caminhando. E se não faço, olha só, a palavra, mais uma vez no singular, que ele está sempre eu, para a gente ler, puxando para a gente, que eu falo, certa vez eu ouvi o pastor Ivênio, diz que texto bíblico tem 2 formas de ouvir o texto bíblico. Vocês já ouviram essa? Você pode ouvir com uma pá ou com uma enxada. Né? A pá é aquele sujeito que fala assim: nossa, esse texto está bom para o Márcio, nossa, aqui falando sobre isso, só contra pecado, vou jogar para o Alonso.
né? É sempre assim, não é verdade? Se a gente ouve com a pá é assim, a gente joga para os outros. E com a enxada, a gente puxa para a gente. Olha só. E se faço, no versículo 16, o que não desejo, admito que a lei é boa. Por que, meus irmãos, ele está repetindo tantas vezes esse negócio da lei? Porque parece muitas vezes que ele está sendo repetitivo, que não tem lógica. É porque a gente está distante, milhares de quilômetros, e mais de 2000 anos temporalmente desse texto, a redação desse texto. Paulo está falando para pessoas que nasceram, cresceram, acreditando que a lei era instrumento de salvação. Aí você fala assim, mas que sujeito que não entende o que é a graça? Será que a gente entende? Quanto cristão está falando aí que, né, eu tenho que fazer a coisa certa para ser salvo? Se você caminhar nesse sentido, é exatamente a mesma coisa que o judeu acreditava. Nós não somos salvos por aquilo de bom que fazemos. Não somos salvos, nós somos salvos pela graça. É dom de Deus, é amor de Deus. Eu não merecia, o irmão, a irmã não merecíamos, mas Deus nos amou. Nos amou de tal forma que enviou seu Filho para morrer em favor, para resgate do preço que recaía sobre cada um de nós. Então, se faço o que não desejo, eu queria fazer a lei de Deus, eu queria cumprir a lei de Deus, mas se eu não consigo fazer isso, eu estou declarando implicitamente, através de uma lógica natural, que a lei é boa. A lei é boa. Eu queria ler com os irmãos, e não vou, é um texto até interessante, mas eu não vou entrar nem no mérito do texto, mas sim num aspecto desse texto, que é Lucas 17, 7 a 10. Olha só que texto interessante, meus irmãos. Jesus conversando com seus discípulos, né, a certa altura ele fala o seguinte: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar ao campo, do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo, quando vocês tiverem o quê? Feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, o que, querido? Nós somos bom para chuchu, é isso? Não, somos o quê? Servos inúteis, apenas cumprimos com o quê? Com o nosso dever. Foi nesse texto bíblico que aquele sujeito fez aquela música, nós somos inúteis, né? Nós somos inúteis, né? Vocês lembram? Aquele clássico da música brasileira? Inútil. Queridos, quando a gente faz tudo aquilo que a gente acha que a gente é bom, a gente descobre que a gente é o quê? Inútil. A salvação não é por mérito. A salvação não é porque você é bonzinho. Porque você, quando está dirigindo, tem alguém atravessando a faixa, você para. Isso é obrigação. Se você fizer isso, você é inútil. Então, vamos ver aqui. Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz. Quem o faz o quê? O que eu não quero. Aí ele fala assim, ele tá tirando o corpo fora? Será que dá a impressão, né?
Paulo falou assim, olha, gente, eu cometi um assassinato ontem, assaltei 2 bancos, mas não fui eu. Não fui eu. Eu vou até usufruir do dinheiro, do assalto, mas não fui eu. Porque uma leitura irresponsável para entender isso. Mas o pecado que habita em mim, não fui eu, é o pecado que habita em mim. Só que o pecado faz parte da gente, né? O que ele está falando é que o pecado domina nossa mente e, consequentemente, o nosso corpo, o nosso coração. Olha o que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, no capítulo 4, verso 22. Vamos ler até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, essa antiga maneira de viver é antes ou depois da graça de Deus? Para a igreja? Antes. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem o quê? Renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. E esse novo homem foi o quê? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós fomos criados em Cristo Jesus para sermos o quê? Semelhante a Deus. Que coisa, hein, meus irmãos? Aí você vai chegar em casa, você vai escovar o dente, passar fio dental, usar aquele enxaguante bucal, né? Passar o pente no cabelo. Quem tem cabelo, né? Quem não tem, para no enxaguante bucal, né, Marcelo? O pente é só para quem tem cabelo. Aí você vai olhar para o espelho e fala assim, eu pareço com Deus? Eu pareço com Deus em justiça e em santidade? Nós fomos criados, nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, para sermos semelhantes a Ele. Mas existe um problema, meus irmãos. Vamos ver, lá atrás, né, vamos dar um voo no tempo, quando Isaías escreve, lá no capítulo 64, versos 6 e 7. Somos como o impuro. Só alguns? Não. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são muito bons. Nós somos muito justos. O que é o nosso ato de justiça para Deus? É o quê? Trapo imundo. Murchamos como folha e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste nosso teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Olha o que Davi escreveu em um salmo, quando ele confessa, numa forma poética, o pecado que cometera. Em salmo, como é que você adivinhou que era esse texto? Essa menina, viu? Eu falei do caso, ela já pôs o texto, nem falei. Essa menina conhece mesmo. Sei que sou pecador, desde quando? Desde que nasci. Sim, desde que minha mãe desde que me concebeu minha mãe. Queridos, o pecado faz parte do quê? Do nosso DNA. Tem aquele projeto Genoma, vocês já viram? Daqui a pouco eles vão ver, o pecado aqui, gente, ó, está aqui. Aí eles vão tentar fazer uma... Como é que é? O gene do pecado, né? É isso mesmo. Aí eles vão tentar fazer uma mudança, uma transformação genética lá para tirar o pecado, né? Como se possível fosse. Queridos, aí ele afirma, no versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A gente consegue, pelas nossas próprias forças, fazer tudo aquilo que Deus requer de nós? Não conseguimos. Pois o que faço não é o bem
que desejo. Nós temos, enquanto nascidos em Cristo, o desejo de louvar a Deus? Temos ou não temos? Você não sabe que a melhor coisa, alguém duvida aqui que a melhor coisa que existe para o ser humano é estar no centro da vontade de Deus? Olha o que o salmista falou lá no Salmo 119, verso 35, e depois verso 103. Vamos ler 2 versículos deste salmo lindíssimo. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro o quê? Satisfação. Olha o que ele fala no verso 103. Como são doces para o meu paladar as duas palavras, mais do que o mel para a minha boca. O texto é lindíssimo, queridos. Nós sabemos que a lei do Senhor é boa, mas nós conseguimos cumpri-la? Não. Então Paulo fala assim: pois o que faço não é o bem que eu desejo. A lei do Senhor é boa, mas eu não consigo. Mas o mal que não quero fazer, né, no verso 19, esse eu continuo fazendo. Queridos, existe, isso é fundamental o cristão entender, senão ele enlouquece. Essa variedade de textos bíblicos, essa muitas vezes falta de discernimento de ler a Bíblia, né? Por isso que eu sou contra tal da caixinha de promessa. Eu já falei, se eu for visitar você, se tiver, você esconde, porque se eu pegar eu confisco, viu? Porque a caixinha de promessa só tem a promessa, não tem a condição da promessa não, né? Então, existe, a gente tem que entender que a gente, quando cristão, precisa aprender que nós vivemos uma dicotomia entre o nosso velho homem e o novo homem. Olha o que Paulo ensinou para a igreja na Galácia, em Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Aí, um parênteses, vivam pelo Espírito. Como é que a gente vive pelo Espírito? O que é viver pelo Espírito, meus irmãos? De forma prática. Pela fé. Ouvindo a palavra de Deus e meditando a palavra de Deus. O que mais que a gente tem que fazer? Se esvaziando de nós mesmos, mas como é que a gente faz? Quê? Obedecer. Mas como é que eu faço para obedecer, Mário? Eu consigo obedecer? Não. Eu preciso orar a Deus pedindo que a graça dele se manifeste sobre a minha vida, para que ele me transforme, para que eu seja capacitado a obedecer a Deus, porque por mim mesmo nós não obedecemos. Então, meus queridos, para que a gente possa viver pelo Espírito, é necessário meditação na palavra de Deus, é necessário oração, e oração verdadeira, porque oração para muitos cristãos virou uma fila interminável, uma lista interminável de pedidos. Senhor, me faz isso, faz aquilo, né? E no meio da oração, só dá uma apertada naquele sujeito que eu não gosto, aproveita já que eu estou pedindo isso aí, puxa o tapete daquele sujeito ali, né? E o sujeito acha que é oração, em nome de Jesus, né? Queridos, oração é oportunidade para Deus mudar o nosso caráter. Senhor, a minha justiça para o Senhor é um trapo de imundícia. Lava essa imundícia que é a minha justiça com o teu sangue. Transforma a minha mente, transforma o meu coração, para que eu ame aquele que me perturba. Eu sou doido para dar uns tapas no Vitor, mas eu não posso, Senhor. Ele me faz raiva demais, então só muda o meu coração. Né, Vitinho? Meditação da palavra de Deus, oração e comunhão com os irmãos. Ninguém é feito para viver sozinho, queridos. É na comunhão entre os santos, na igreja de Jesus Cristo, que a gente encontra um ouvido amigo, um apoio. Aquele que quando a gente levanta, que a gente cai, estende a mão para a gente levantar. O que é de um ser humano que cai e não tem ninguém para levantar, meus irmãos?
Igreja é instrumento de transformação de vida. Eu creio e creio firmemente que a nossa comunidade só é autenticada pela verdade do Evangelho quando nós ajudamos na transformação de nossas vidas, a começar em mim. E é nessa comunhão, nesse contato, nesse momento que a gente se expõe muitas vezes e as pessoas oram e a gente compartilha e vai caminhando e vai acertando as arestas. Só assim a gente pode viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é isso. Viver meditando a palavra de Deus em oração e em comunhão com os santos. E de modo nenhum satisfaça o desejo da carne. 17. Pois a carne deseja o quê? O que Deus deseja? Não, ela deseja o quê? O quê? Contrário à vontade de Deus, ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E sim estão debaixo da graça de Deus. Percebam, meus irmãos, que é fundamental esse discernimento. Versículo 21. Vou ler o 20 de novo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado faz parte do nosso DNA. Assim, encontro esta lei. Esta lei é a mesma que ele está falando, meus irmãos? Percebam, na sua Bíblia, qual que é a grafia dessa palavra? Com letra maiúscula ou letra minúscula? Minúscula. A lei de Deus é sempre com letra maiúscula. Essa lei é a lógica desse mundo. Assim encontro esta lei que atua em mim, essa ordem mundial. Esse mundo que jaz do maligno. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Olha só, meus irmãos. Se você quiser ser cristão verdadeiro, você vai ter luta. Ser crente não é fácil não, meus irmãos. Ser crente é assumir o compromisso genuíno e verdadeiro com Cristo Jesus, declarando que em Cristo Jesus eu sou livre para fazer a vontade dele sobre a minha vida, para que a minha vida seja para o louvor da glória dele. Isso não é fácil. Assim, misericórdia, escorrer. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei do Senhor. Mas outra lei, percebam mais uma vez em letra minúscula, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Essa história de uma luta constante. Como é que a gente sabe se a gente vai ser vencedor ou derrotado nessa guerra contra o homem velho e o novo homem que há em Cristo Jesus? Se você se alimenta da vontade de Deus, se você vive em comunhão com os santos, vive em constante meditação na palavra do Senhor, ora verdadeiramente, você acredita que é mais fácil você vencer essa luta? Mesmo que ocasionalmente, inadvertidamente, muitas vezes o diabo nos passa uma rasteira. Entendem? Aí ele faz uma declaração, meus irmãos, eu vou pedir aos irmãos 5 minutinhos de paciência. Miserável homem que sou. Olha só quando ele fala no versículo 24, miserável homem que sou. Por que ele se diz miserável, meus irmãos? Porque ele sabia que o projeto de Deus para a vida dele não era esse. Mas o pecado que estava dentro dele tinha feito com que ele se arrastasse, muitas vezes, naquilo que ele não gostaria de fazer. Aí, meus irmãos, nós vamos dar um pulo no capítulo 8, lá no verso 29, quando ele nos ensina a vivermos de acordo com a vontade de Deus, ele faz a seguinte declaração, das mais importantes declarações que existem na Bíblia.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê, meus irmãos? Para serem o quê? Conforme o quê? A imagem do seu Filho. Nós fomos criados em Cristo Jesus, adotados, para sermos o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Ele fala, miserável homem que sou, eu não consigo ser a imagem de Deus. E ele fala assim, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem? Eu acho muito interessante que nós estamos estudando nos domingos as 7 cartas do Apocalipse. E nós vimos lá no capítulo 2, verso 17, ele fala assim para a igreja de Pérgamo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o quê? O maná escondido, que é a possibilidade de se alimentar junto a Deus. Nós vamos nos banquetear na mesa do Criador do Universo. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito. Nós vamos receber uma nova história. E a gente não vai falar, miserável homem que sou. Mas enquanto Cristo não voltar, ou enquanto nós não partirmos deste mundo, nós devemos estar diuturnamente perseguindo a santidade que há proposta para nossas vidas. Diuturnamente. Quem nos liberará do corpo sujeito a essa morte? E ele responde, terminando esse capítulo, né? Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, a minha mente está voltada para as coisas de Deus. Eu preciso fazer com que essa lei que está na minha mente se transforme, tome conta do meu corpo, para que com o meu corpo eu não peque mais contra Deus. Porque a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Se a gente não fizer isso, a gente entra num caminho de legalismo. E eu gosto muito de um texto que fala sobre o povo que é legalista. Nós vamos encerrar com esse texto. Mateus 23, verso 27. Ai de vocês. O capítulo 23 é o capítulo do ai, né? Do início ao fim, Jesus falando. Ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. A forma carinhosa de Jesus tratar esse povo, né? Vocês são como o quê? Sepulcro caiado. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Meus irmãos, se nós não entendermos que nós precisamos depender da graça de Deus, que nós precisamos a cada dia ser transformados, que a nossa justiça é um trapo de imundícia, que nós precisamos depender do favor de Deus sobre as nossas vidas, nós temos a capacidade fácil da gente se transformar num sepulcro caiado. Por fora, bonitinho, né? Tá vendo essa roupa aqui? Eu estava mexendo com obra, a Luciana falou assim, você vai com essa roupa aí? Mas não, vai tomar banho e põe essa roupa aqui. Está vendo? Aí a gente fica bonitinho, arrumadinho, mas por dentro, muitas vezes, nós estamos distantes da vontade de Deus. Então a gente precisa, e o capítulo 8, Paulo vai dar a chave para a gente virar a vida da maneira que a gente quer que Deus quer que vivamos. Amém? Eu quero pedir perdão, esqueci de apresentar, que não é a primeira vez também, mas a mãe do Mateus e a mãe da Fernanda, né? Ou pode falar também a sogra do Mateus e a sogra da Fernanda, né? Estão aí também, né? Sejam muito bem-vindas, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Fernanda está num nengo só no colo da mamãe, né, Fernanda? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Ó Pai, afasta
da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, ó Pai. Que a Tua graça nos capacite, ó Pai, a vivermos de acordo com a Tua vontade e nossas vidas sejam um instrumento para o louvor da Sua glória, Pai. Faz de cada um de nós cada vez mais parecido com o caráter de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus abençoe.